Oi, gente, nós estamos aqui para fazer uma demonstração do eletromagnetismo, que é a combinação das características do magnetismo com a eletricidade. Então nós temos aqui alguns elementos que nós vamos usar para esse experimento. Nós temos aqui um ímã muito potente, tá? E uma bússola. Então o ímã, ele atua na bússola através do magnetismo, né? Então nós vemos aqui, ó, o polo norte, polo sul, né? Atraindo então os polos norte e sul da bússola. Nós temos também aqui algumas bobinas, tá? A bobina basicamente é um conjunto de espiras, né? Fio de cobre esmaltado. E aqui nós temos duas bobinas parecidas com esta, só que essa daqui ela está ligada com LED, né? E essa daqui tem uma chave liga-desliga para conectar a energia elétrica, ok? E nós temos também um material aqui ferromagnético, que é uma concha, ok? Então, nós vamos primeiro reproduzir um experimento parecido com o que o Ørsted fez, tá? O Ørsted estava estudando a eletricidade, tá? E até então não havia conexão entre a eletricidade e o magnetismo. E havia uma bússola próximo ao local onde ele estava testando um circuito elétrico com uma bateria. Quando ele energizou o circuito, ele percebeu que a bússola sofreu uma deflexão, né? Ela foi alterada e não havia ímãs por perto, apenas o circuito elétrico. Então, peraí, deixa eu ver. Você desligou e ligou o circuito, é isso? Faz de novo para mim. Eu desliguei. E agora? Liguei novamente. E a bússola se mexeu? E a bússola se mexeu. E ele estava mexendo com eletricidade, não havia ímã por perto. Uau! E aí, o que ele concluiu? Aí então? ele concluiu que havia, então, uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. E aí outros cientistas começaram a estudar o fenômeno, né? E eles então realmente perceberam que havia essa conexão. Ou seja, nós podemos ter um ímã usando apenas a eletricidade. Então, o que aconteceu? Olha aqui, então nós vemos, né, que essa concha, né, um material ferromagnético, ela é totalmente atraída aqui por esse ímã. Então eu transformei essa bobina no que é chamado eletroímã, né? E o bom dessa configuração qual é? Nós podemos controlar o magnetismo, né? Nós podemos ligar e desligar o magnetismo, o que já não acontece com o ímã de verdade, né? Por quê? Com o ímã nós temos que fazer uma força para poder desconectá-lo. E ali basta desligar a eletricidade que nós temos então o controle do magnetismo. Nós temos a concha, né, o material ferromagnético, preso aqui ao eletroímã, né? Então nós podemos controlar o magnetismo. Olha, se eu desligar a chave, a concha cai. Bom, então nós vimos que é possível nós gerarmos magnetismo a partir da eletricidade. Aí surgiu uma grande pergunta: será que é possível gerar eletricidade a partir do magnetismo? Então, um cientista chamado Michael Faraday começou a pesquisar esse assunto. E ele basicamente fez o seguinte experimento: ele pegou um circuito, né, elétrico com uma lâmpada, né, ou com um medidor, e o ímã. E ele colocou o ímã próximo do circuito, nada aconteceu. Ele colocou o ímã dentro do circuito, nada aconteceu. Então, ele percebeu que o movimento do ímã próximo à espira
fazia então o circuito funcionar e tinha eletricidade para acender a lâmpada. Variação do fluxo magnético na espira que faz então com que surja uma corrente elétrica, e o sentido dessa corrente elétrica é dado pela lei de Lenz. Ou seja, quando eu aproximo a bobina, quando eu aproximo o ímã da bobina, a corrente gira num determinado sentido. E quando eu afasto, ela inverte o sentido, né? Então nós temos aí a geração de uma corrente elétrica alternada. Ou seja, nós estamos tendo aí a energia cinética da Rivka, que não está aguentando mais segurar esse negócio, né? Está cansando já, e transformada em energia elétrica, não é isso? Exatamente. A minha energia cinética, que é o movimento aqui do ímã, se transforma em energia elétrica, no caso. E o mundo mudou por causa dessa ideia, né? Com certeza. A gente gera energia elétrica nas grandes hidrelétricas e outras geradoras dessa forma. Então nós podemos fazer a mesma coisa com o eletroímã, variando o fluxo magnético, né? Nós temos aqui a variação do fluxo, aumenta o fluxo, diminui, e com isso então nós podemos gerar eletricidade a partir do magnetismo. Bom, moçada, vamos entender direito o que é esse fluxo que a professora Valéria está falando aí, né? Então, assim, por exemplo, aqui você tem as linhas de campo, ó, de um ímã, e elas atravessam essa seção desse anel aqui, que é a espira. Aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas imaginárias, né, atravessando essa seção. Então, existe um fluxo dessas linhas por essa área. Se você aproximar o ímã, né, levar o ímã mais para cima, aqui, ó, levar mais para cima, mais para cá, cara, mais linhas vão atravessar essa área. E se mais linhas aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se mais linhas atravessam essa área, a gente diz que aumentou o fluxo. Então, o fluxo do campo mede, cara, ó, o número de linhas que atravessa a área da espira. Essa é a ideia. Agora, como é que calcula isso, né? Então, tem um jeito de calcular o fluxo do campo, que é essa letra Φzinha aqui, ó, Φ, que é o valor do campo, que é o B dado em Tesla, a área da espira por onde estão atravessando essas linhas de campo, e o cosseno do ângulo θ. Que é ângulo θ? Entre uma normal, a área da espira, e o campo. Esse aqui é o ângulozinho θ, ó. Lembrar que a normal é uma retinha que vai fazer 90 graus com o plano da espira. Belezinha? E as unidades aqui, ó. Unidade de área, metro quadrado. Unidade de campo é o Tesla e a unidade de fluxo é o Weber. Belezinha? Então é assim que calcula. Pensando nisso, como é que a gente pode variar o fluxo do campo magnético através da espira? Já que é B vezes A cosseno de θ. Bom, podemos aumentar o B. Se a gente aumentar o B, sei lá, aproximando o ímã da espira, por exemplo, a gente aumenta o B. A gente vai aumentar o fluxo. Se a gente aumentar a área, essa área aqui, ó, da espira, a área por onde está passando o campo, cara, também aumenta o fluxo. E se eu rodar a espira, cara, se eu rodar a espira, né, girar uma espira, por exemplo, eu vou estar mudando esse ângulo θ aqui, ó, esse aqui, ó, olha que belezinha. Se eu mudar o ângulo θ, eu posso variar o campo. Então, com essas três maneiras a gente varia o fluxo do campo magnético dentro da espira. E é isso que o Faraday fez. Então a lei do Faraday está baseada na variação do fluxo pela espira, e não no fluxo, e sim na variação. E aí o Faraday enuncia a lei dele, né? Que ele fala o seguinte, que se você variar o fluxo, isso aqui é uma variação de fluxo, num certo tempo, né? Você tem até uma velocidade então de variação do fluxo no tempo, você vai conseguir uma voltagem nessa espira, que vão acelerar elétrons livres dentro dessa espira
fazendo com que surja a corrente induzida. Então, de verdade, isso aqui, a força eletromotriz, nada mais é do que uma voltagem, uma diferença de potencial. A variação do fluxo vai ser dado no Weber, intervalo de tempo em segundos. Essa é a lei de Faraday. Então, o que foi falado aí? Ó? Dá uma olhada. A espira, né, a bobina que a gente viu ali no filminho, a lâmpada, e a corrente vai sair daqui, fluir pela lâmpada, passa nesse medidor aqui, né, volta para a lâmpada e nós vamos fechar o circuito aqui. E o que a gente fez mesmo? Aproximou o ímã, né? Então aproxima, ó, lâmpada acende, afasta, lâmpada acende, aproxima, lâmpada acende. Cara, e se a gente movimentar, ó, aqui na vertical também acende um pouquinho, aqui acende mais, ó. Se ficar parado, não acende. Bom, aí o Faraday teorizou isso. Ele falou das linhas de campo de um ímã. Então ele falou, ó, essas linhas de campo querem entrar aqui nessa área dessa bobina, formando um fluxo dessas linhas nessa área aqui. Então, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas de campo, mostrando o fluxo das linhas nessa área. Se eu aumentar, ou seja, se eu fizer essas duas linhas aqui entrarem, por exemplo, vai surgir a corrente elétrica. E aí ele fez isso, né? Ó, aumentou. Nossa, ó, Mandro, agora aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas passando nessa área, né? E note que se ficar parado, nada acontece. Se o ímã ficar parado, nada acontece. Precisa ter o movimento. E é o que a Rivka falou, que é a transformação da energia cinética do ímã, né, em energia elétrica. Precisa estar em movimento.